Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, por favor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós estamos aqui nessas mensagens, né? Lindo tema, né? Não é por vista. E nós vamos ler e ver o que o Senhor quer falar conosco nesta tarde, amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vamos ler de novo? É só o 7 mesmo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Oremos. Ó Deus amado, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Senhor, porque o Teu Espírito já se faz presente em nosso meio, porque somos o templo do Espírito e já louvamos o Teu nome. Vem falar conosco, Senhor. Vem encher o nosso coração. E como o pastor Gil falou antes do louvor, que nós saiamos daqui curados, edificados, restaurados, para a glória e para a honra do nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, meus irmãos. Você sabe que esses versículos aí, né, que a gente não vive pelo que vê, mas a gente vive pela fé. Quando eu era criança, meus pais se converteram, eu era muito novinha, eu tinha apenas 6 anos, e não tinham conhecimento da palavra do Senhor. E quando eu era criança, e talvez um pouquinho mais adolescente, eu tinha medo. Ai, meu Deus, nós vamos viver por fé? Será que nós vamos passar fome, então? Será que nós vamos passar sede, então? E eu não entendia muito bem, mas a partir do momento que eu comecei a ler a palavra, comecei a ouvir a palavra, a crer na palavra, a gente sabe, nós não vamos ler, mas em Mateus capítulo 6 está escrito que o Senhor Jesus falou para nós: não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Porque tudo isso, vocês sabem que Deus sabe, eu sei que vocês precisam. E Deus vai fazer para nós. Ele só dá um conselho para nós. Jesus Cristo fala assim: mas primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente não deve se preocupar com o que a gente come, bebe ou vai se vestir, porque o Senhor sabe que a gente precisa de todas estas coisas. E viver pela fé é muito mais do que comida, bebida e vestuário. Viver pela fé é viver tranquilo em meio às tempestades. Às vezes não é fácil. Você está vendo tudo desmoronando ao seu redor, mas você fica tranquilo. Por quê? Porque a sua fé não é pelo aquilo que você vê. A sua fé é aquilo que você crê. É aquilo que nós cremos, é a nossa fé. E não aquilo que está à nossa volta. Eu vi muito isso quando veio a pandemia do Covid. Tudo estava assim, parecia, a gente não sabia de manhã o que ia acontecer à tarde. Mas o que nós fazíamos? Nós confiamos, tanto eu quanto vocês, eu tenho certeza, e vocês também que estão me ouvindo, nós confiamos no Senhor. Alguns foram para a glória do Senhor, porque para cada um Deus tem um propósito, mas nós que vivemos esse período de pandemia, nós estamos aqui para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque nós não vivemos por aquilo que estava ao nosso redor, mas nós cremos que a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Porque a nossa visão, meus queridos irmãos, não é só terrena. A nossa visão também é visão celestial. Nós não temos só que olhar aqui na terra. Não, o nosso coração tem que estar também no céu. O nosso olhar também tem que estar no céu. Porque nós temos a nossa vida aqui, sim. Trabalho, estudo, família,
casa, problemas, nós temos mesmo, mas a nossa visão também tem que ser visão do céu, visão celestial, porque olha o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 21, Mateus 6 e 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, não que a gente não pode ser rico. Quem quer ser rico? Vamos tomar posse. Toma posse. Não, mas o nosso tesouro, mesmo que você tenha, mesmo que você às vezes está lutando para ter, vai conseguir em nome de Jesus. Mas o nosso tesouro, ele está no céu, e ele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, nós vemos onde está este tesouro. Olha que interessante, onde está o tesouro? Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. O Espírito Santo, ele habita em nós, e com esse poder nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos por aquilo que cremos. Não é mesmo que você esteja falando assim para mim: pastora, hoje eu estou no deserto, pastora, na minha casa está tendo enfermidade. Meus queridos irmãs e irmãos, e você online, o deserto passa. O deserto não é lugar de morada, o deserto não é lugar de descanso, o deserto é lugar de passagem. No Salmo 11 está escrito assim, que nós passamos pela água e pelo fogo, mas o Senhor nos levou a um lugar seguro. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E você já é um vencedor, você já é uma vencedora, porque você está aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Não é à toa: eu vou no culto porque eu estou acostumado, que nem o pastor Gil falou no começo do culto. Não, o Espírito Santo nos tocou e nos trouxe a este lugar. O Espírito Santo tocou e você ligou este aparelho na internet, e você está nos ouvindo e nos vendo. É porque somos movidos pelo Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38 está escrito: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Essa é a nossa luta, essa é a nossa vitória. Nós estamos aqui para crer e para ser salvos. Nós não vamos descrer e são destruídos. Não, nós somos, está escrito, nós somos daqueles que não retrocedem, mas que creem e são salvos. Olha, meus irmãos, eu estava preparando esta mensagem ontem, o pastor Felipe falou comigo, e o Espírito Santo pôs uma coisa no meu coração para falar para vocês: não desistam desta fé, não desistam de Jesus Cristo, não desistam de você, não desista da sua família, prossiga, persista em nome de Jesus, porque deserto passa, como eu já falei, e você vai sim habitar num lugar seguro pela glória e honra do nome do Senhor. Nós vemos que homens do passado, eles fizeram muitas coisas, e pelas atitudes deles, eles foram reconhecidos. O tema desta mensagem, eu esqueci de falar para vocês, mas vocês viram: atitude e reconhecimento. Em Hebreus capítulo 11, nós vemos lá os heróis da fé. Quem já leu, se você não leu, na sua casa você lê Hebreus capítulo 11, está lá muitos nomes de pessoas que tiveram atitudes, que tiveram posição
posicionamento e foram reconhecidas por Deus. Nós vemos lá no começo da Bíblia, o filho de Adão e Eva, Abel, como que ele foi reconhecido? Ele foi reconhecido como justo pela oferta que trouxe. Enoque foi reconhecido como aquele que agradou e andou com Deus. Noé, como que ele foi reconhecido? Ele foi reconhecido por Deus, por santo temor, herdeiro da justiça e obediência. Abraão, como é que ele foi reconhecido e ainda é reconhecido? É o pai da fé. E tantos outros que nós não temos tempo de falar, como está escrito em Hebreus, o escritor escreveu assim: olha, nós não temos tempo de falar de tantas pessoas que foram fiéis, que não desistiram da fé e que guardaram a fé. Todos esses heróis da fé, eles não viveram a promessa. Irmãos, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Abel, todos eles está escrito em Hebreus capítulo 11, eles agarraram a promessa, eles viam a promessa de longe, eles morreram, mas nós estamos vivendo a promessa que eles aguardavam. Nós estamos vivendo a promessa, mas qual promessa é essa? A vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos no tempo da graça, nós estamos vivendo a vitória de Jesus Cristo, nós estamos vivendo o tempo da graça, o que eles abraçaram, o que eles não conseguiram ver, mas nós estamos vivendo, e nós não estamos vivendo ainda o todo, mas nós vamos viver o todo, quando Jesus Cristo voltar, e nós ouvirmos a trombeta soar, aí nós vamos viver a promessa. Oh, meus queridos irmãos, Hebreus capítulo 17, versículo 38 a 40. Eu vou ler aqui, meus irmãos, porque eu acho que fica meio longe lá para mim. Então eu vou ler aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 38 a 40. Vamos lá, meus queridos. Já acho já, em nome de Jesus, já acho já. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados, ou aperfeiçoados mesmo. Glória a Deus por isso. Então nós estamos vivendo aquilo que eles viram pela fé. Nós estamos nesse tempo vendo, graças a Deus, porque em Hebreus capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Glória a Deus, os nossos olhos não é só terrenos, os nossos olhos não é só aqui na terra, não é aquilo que eu posso ganhar, aquilo que eu posso viver, aquilo que eu posso desfrutar. Não, os nossos olhos, eles estão fitos no Senhor Jesus. Todos os olhos fitos em Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo o autor e consumador da fé. Os heróis da fé, eles foram reconhecidos por Deus pela atitude e pelo posicionamento que tiveram. Você e eu, sabe como que nós somos reconhecidos por Deus? Nós somos reconhecidos como filhos de Deus e herdeiros da promessa. É assim que Deus nos reconhece, através de Jesus Cristo. Ele nos reconhece como filho, Ele nos reconhece como herdeiros, e como filho nós
nós temos direito, e como filho, nós estamos aqui nesta tarde para participar desta mesa, como herdeiro da promessa. Nós temos direito a tudo nesta terra, nós temos direito também lá no céu, quando a trombeta tocar. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 29, eu vou ler aqui, meus queridos, porque fica difícil, já falei. Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 29, olha o que a palavra de Deus diz para nós: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Oh, glória a Deus, somos herdeiros de Jesus Cristo. Você é filho, eu queria que você tomasse posse dessa bênção. Às vezes a gente pensa, ai, mas a minha fé, ela não chega para adquirir coisa material, ou a minha fé não chega para adquirir força espiritual. Chega sim, meus queridos, a sua fé está firmada em Jesus Cristo, e por nós, todos nós, precisamos tomar posse, não só quando estamos aqui na igreja, ou quando estamos ouvindo a palavra, não, nós temos que tomar posse de que somos filhos durante 24 horas por dia. O inimigo às vezes quer nos enganar, porque você errou, porque você não acertou, porque você não fez. Clame em nome de Jesus, você é filho, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Tome posse sim dessa filiação em Cristo Jesus. Nós temos atitude de filho, somos reconhecidos como tal, e logo, meus queridos irmãos, nós vamos ver sim os milagres vindo na nossa direção pela fé. Oh, meus queridos, mais uma vez e última palavra que eu falo para vocês: não desistam desta fé, não desistam de Jesus Cristo, não desistam de vir aos cultos, não desistam de ouvir a palavra de Deus, não desistam de crer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Não desista em momento algum da sua família. Ore, peça, leia a Bíblia, jejue, fique aos pés do Senhor, participe do culto, como vocês estão fazendo, vocês online, participam da Santa Ceia. Oh, meus queridos, é um memorial para nós lembrarmos do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, e nos deu esta filiação, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Eu quero entregar a palavra para o pastor Gil agora, que vai fazer a ceia, e nunca esqueça, meus queridos, nunca esqueça, eu quero que você levante a sua mão direita ou esquerda, a qual você quiser, e você vai falar assim bem forte: eu sou filho e não abro mão disso. Amém? Amém. Deus que abençoe. E coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.